Existe uma série de livros que podem ser considerados como livros iniciáticos. O Profeta, esse livro pequenininho, escrito com maestria por Khalil Gibran, é um deles. O vídeo de hoje nós vamos pincelar a parte introdutória desse livro e destacar pontos que nós podemos trazer como ensinamentos iniciáticos, para que a gente saia da materialidade e encontre a verticalidade da espiritualidade, realizando o casamento alquímico e encontrando a individuação, percebendo um com o todo. E só para essa introdução que o Paulo deu, né, já dá para perceber que esse livro que livro é esse, né? Impactante. Você que tá aí, que nunca viu esse livro, que nunca leu esse livro, nunca teve contato com ele, deve estar se perguntando, mas caramba, o que é esse O Profeta, né? E de fato, ele, como o Paulo disse, ele é um livro fino, tá? Ele é um livro que, em tese, fala poucas coisas. Tem poucas palavras. Tem poucas palavras, né? Mas fala muito. O que é uma característica, né? Que eu sempre gosto de dizer, é uma característica de qualquer verdadeiro sábio, né? Enquanto o sábio fala muito em poucas palavras, né? Nós às vezes falamos muito e não queremos dizer nada com aquilo, né? Então, o Profeta, basicamente, só para vocês entenderem, né? A história do Profeta, ele é dividido em alguns capítulos, ele é todo um livro poético. Cada capítulo você vai ter um tema que vai ser abordado ali. Amor, trabalho, mas qual o enredo do livro? O enredo do livro, na verdade, é que você tem uma cidade e você tem um sábio que chegou naquela cidade já há 12 anos, né? Ele está há 12 anos já vivendo naquela cidade e ele vê um navio da terra dele passando e ele fala, vou-me embora, né? Acho que já deu meu tempo aqui, vou-me embora. E aí, nesse momento que ele resolve ir embora, todas as pessoas da cidade entram em pânico. E falam, como assim você vai embora? Mas você não nos ensinou nada. Ele estava ali há 12 anos. Há 12 anos e ninguém da cidade dava bola para ele, com exceção de uma única pessoa, que era a sacerdotisa da cidade. E aí ele diz, não, eu vou embora. E todo mundo naquele desespero começa a falar, não, por favor, pelo menos nos ensine alguma coisa. E aí ele vai então e pergunta o que vocês querem saber. E aí, a cada hora, uma pessoa vai manifestando a sua curiosidade e ele vai dando conhecimentos sobre a vida. É interessante que é uma premissa bem simples, né? Mas é uma premissa que nos fala muita coisa. Primeiro, a gente tem que entender que o Profeta, ele tem uma estrutura mítica, tá? E como toda estrutura mítica, e a gente já falou isso aqui antes, todos os personagens daquela história são um só. Todos os personagens daquela história são você. Então, tanto o Profeta, quanto a sacerdotisa, quanto as pessoas daquela cidade são um único ser. Mas como assim são um único ser se o Profeta é um sábio e aquelas pessoas não? Ficou confuso, né? São faces da nossa verdadeira identidade, como Paulo falou, né? É um livro que nos ajuda a encontrar a nossa individuação, a fazer o nosso casamento alquímico. O Profeta, ele é o nosso lado mais elevado, ele é o nosso eu superior, né? Ele é a nossa tríade, ele é o nosso... independente da vertente que você esteja falando, né? Ele é o nosso Cristo interno, ele é aquela fonte de sabedoria, aquela fonte de iluminação que todos nós somos em essência. As pessoas daquela cidade são as nossas imperfeições, são os nossos caprichos, são os nossos desejos, são aquelas coisas da materialidade que buscam exclusivamente viver para a materialidade, viver para os instintos. Enquanto a sacerdotisa é aquela que está no meio do caminho, né? Ela não vive para os instintos, mas ela ainda não encontrou a sabedoria. Ela é aquela alma que transita entre aquilo que é elevado e aquilo que é profano, buscando sempre aquilo que é elevado. E é muito interessante, né? Porque é um livrinho pequenininho, mas realmente na introdução, que tem pouquíssimas páginas e que é basicamente isso que o Patrick trouxe, a gente já pode ficar um dia inteiro ou uma vida inteira, né, pensando. E aí, pincelando algumas coisas ainda dentro dessa introdução, eu acho que ficam aí alguns ensinamentos, alguns avisos pra gente pensar no dia a dia mesmo. E uma das coisas interessantes é que enquanto o Mustafa tá indo embora, né, enquanto esse sábio tá indo embora, todas as pessoas, como o Patrick falou, chegam até ele, pedem pra ele não ir, pedem pra ele ensinar alguma coisa, mas ele só dá ouvidos, ele só realmente para perguntar o que eles querem saber quando a sacerdotisa o questiona, quando ela pede para que ele fique, para que ele ensine alguma coisa. E isso traz um ensinamento interessante, porque fala sobre a intenção. E a intenção daquelas outras pessoas que estavam na cidade não era necessariamente de aprender alguma coisa, mas elas começaram a se movimentar por medo, por receio de não ter mais contato com aquele que poderia trazer mudança de fato para a vida delas. Ou seja, no fundo elas sabiam, durante os 12 anos, que elas poderiam ter chegado até ele, que elas poderiam ter acesso a coisas que melhorariam
a vida, que ajudariam a resolver os problemas, ainda que não resolvessem de maneira total, e mesmo assim negligenciaram. E a gente precisa pensar se a gente faz isso no nosso dia a dia. Quais são os momentos, quais são as situações onde a gente talvez já saiba uma forma um pouquinho melhor de agir e ainda assim a gente não busca, e ainda assim a gente não tenta se conectar com isso que é o símbolo do nosso mestre, tanto dentro de nós quanto fora de nós. E aí a Almitra, essa sacerdotisa, ela não só é a pessoa a ser ouvida naquele momento de despedida, mas ela também é a primeira pessoa, talvez a única pessoa da cidade, que dá ouvidos ao mestre assim que ele chega naquela cidade, assim que ele traz os ensinamentos dele. Então, cabe a nós também pensar qual é a nossa parte, o que está dentro da gente que já consegue se conectar de maneira um pouquinho melhor com aquilo que é mais elevado, com aquilo que a gente considera certo. Quais são os momentos, quais são as situações, quais são os grupos que nos levam a encontrar uma parte que para nós é um pouquinho mais harmônica, que para nós faz um pouco mais de sentido para a vida. E aí, como eu falei, né, a gente pincelou só um pouquinho e já tem coisa dessa para falar. Pegando isso que o João trouxe e conjugando com aquilo que o Patrick comentou sobre a questão do mito em si, do sagrado e do profano, a gente começa a aprender que o sagrado ele é uno, porque ele está no topo da montanha, onde você consegue ver tudo como uma coisa só. Por isso que a gente tem essa ideia da unificação, a individuação do Jung, né, essa comunhão. Eu e o Pai somos um só, né? Eu sou um instrumento da vontade do Pai. Você vai encontrar todas essas coisas em pensamentos filosóficos, em pensamentos religiosos, que também são filosóficos, né? E em outras áreas do conhecimento. Quando a gente vive na matéria, nós, em função da heresia da separatividade, a gente percebe as coisas como são pontos separados. Se você está aqui há muito tempo, você provavelmente acompanhou a maturação da nossa árvore da felicidade. Ela está aqui do lado, ela já está um pouquinho mais velha, ela fica sempre atrás do Patrick e você vai perceber que hoje ela está mais comprida e com poucas folhas. Em vídeos mais antigos, principalmente do início do nosso canal, há vários anos atrás, né, ela era um pouquinho menor e ela se espalhava muito mais. Essa é uma característica da juventude. Quando o João comentou da ideia dos 12 anos, os 12 anos ali, ele vai simbolizar as 12 casas zodiacais, ele vai simbolizar a base do tempo, porque se você reparar bem, nós utilizamos um pensamento em 12. O dia é dividido em 2 ciclos de 12. O minuto são 60, que são 5 vezes 12. Né? A hora são 60 minutos, que também são 5 vezes 12. É a base do tempo, é o tempo de maturação das coisas. A árvorezinha da felicidade, quando ela era mais nova, ela espalhava os galhos dela para todos os lados. Ela tinha muitas folhas, ela parecia frondosa, ela parecia cheia de energia, mas tudo aquilo morre, porque ela utilizava de maneira errada. Com o passar desse ciclo de 12, com o passar com o tempo, ao entrar em contato com aquilo que é sagrado, com aquilo que está no alto, ela cresceu, ela se elevou e ela se unificou. Ela já não tem mais galhos que expandem muito, buscando coisas que estão longe, porque ela entende que tudo está ali no centro, tudo é uma coisa só. Esse é um ensinamento que o primeiro capítulo do livro... Não é nem o primeiro capítulo, é a introdução, né? É a primeira página, as primeiras... Ele vai trazer ali. É claro que você vai entender, então tudo é uma coisa só? Mas se mostra de forma diferente. Por isso, como o Patrick comentou, ele vai ter vários outros capítulos para falar sobre comer, sobre trabalhar, sobre ter filhos, sobre ser filho, sobre se relacionar, sobre amor, sobre N coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, mas que se você não tem esse contato com isso que é mais elevado, você acaba se dispersando. Você prioriza uma coisa e esquece de outra. Você sabe, mas o sábio está ali comigo, né? Como a comunidade de Eufrasia. Se der um problema, eu vou lá no sábio. Mas você vai no sábio mesmo? Ou você é aquele tipo de pessoa que vai... Acredito que você não seja, né? Espero que não seja, mas você provavelmente conhece aquela pessoa que adora ir num lugar para se consultar. Não para melhorar a vida, mas para saber o que vai acontecer. Fala, não, porque aí eu vou passar naquela prova. Eu vou passar naquela prova. Legal. Aí você vai estudar? Não vou estudar. Então não vou passar, já que eu vou passar. As pessoas buscam muitas das vezes determinados lugares, como centros religiosos, né, ou até mesmo centros filosóficos, ou grupos de amigos, ou às vezes trabalho, como uma forma de fugir da sua própria realidade. Mas não importa onde você vá,
você sempre se carrega com você. A sua realidade está junto de você. Então não adianta fugir. O profeta, ele vai nos ensinar isso. Cara, não foge, né? Tem o tempo, tudo tem o seu tempo, entenda o seu tempo, mas converse com você. Entre em contato com essa sua porção mais sábia. Entre em contato com esse profeta. Mesmo que aparentemente ele não viva em você nesse momento. Que ele esteja no João, ele esteja no Patrick, ele esteja no Paulo, ele esteja no seu vizinho, esteja em outra pessoa. Entre em contato para ter esse diálogo. Através da conversa, através do diálogo, às vezes com o diálogo sozinho, você começa a encontrar soluções que antes você não encontrava. E aí essa analogia que o Paulo trouxe sobre a conversa, né, sobre a conversa que a gente tem dentro de nós, ela é justamente o que acontece no livro, né? Como a gente falou inicialmente, o livro é muito simbólico, ele tem muitas camadas diferentes, então ele nada mais representa do que a conversa que existe a todo instante, a todo dia, entre a nossa parte mais elevada e a nossa parte um pouco mais inferior, que ainda está um pouco perdida sobre o que fazer no dia a dia, sobre o que fazer nas adversidades da vida. E aí, é claro que o livro fala sobre muitas coisas, sobre muitos aspectos, porque só pegar esses ensinamentos, embora baixe, não seria suficiente pra gente, a gente precisa de uma coisa um pouquinho mais mastigada, ainda que os capítulos também sejam bastante complexos, apesar de muito bonitos. Mas o primeiro capítulo que o mestre começa a falar é sobre o amor, e isso é muito significativo, porque o amor é a energia que a tudo une, a tudo transforma. Então, a partir do amor, todas as outras coisas se manifestam, todas as outras coisas derivam. E se a gente tem uma mensagem para deixar sobre a introdução desse livro, é que, primeiro, a gente deve sempre buscar o mestre que existe dentro de nós, embora cada coisa tenha seu tempo. E, se for possível, a gente deve tentar sempre se conectar a esse mestre através da manifestação do amor em cada um dos nossos atos. Se a gente consegue tentar manifestar isso no dia a dia, a gente já se aproxima muito, ou pelo menos a gente já começa a caminhar nesse longo processo, nessa longa jornada que o Mustafa, que o mestre, que o profeta como um todo traz pra gente. É sempre importante lembrar que todos nós somos o mestre, né? Embora não estejamos o mestre. E que se o mestre, como o João disse, o Paulo também, simboliza aquilo que une todas as coisas, ou seja, se o mestre simboliza o amor, se ele simboliza a unicidade por trás de todas as coisas, então significa que tanto o meu mestre, o mestre que eu sou, o mestre que o Paulo é e o mestre que o João é, e o que vocês são, também é o mesmo mestre. Ou seja, todos nós somos em essência mestres e somos o mesmo mestre. Só que ainda não estamos assim, ainda não nos manifestamos dessa forma. Ainda como o Paulo disse, nos manifestamos de uma forma múltipla, né? Em multiplicidades. Mas uma maneira de aprendermos e de conseguirmos subir, de conseguirmos nos elevar, é justamente entrando em contato com esse mestre. Através de si mesmo e através dos outros. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.